Todos aqui durante essa semana trabalharão voltados a discutir, a conhecer, a aprofundar um pouco mais o que vem fazendo as mais distintas áreas voltadas ao meio ambiente, seja educação ambiental, seja propriamente agricultura, reciclagem de lixo, todos com um pensamento comum e, de novo, repito, inteligente em promover o bem-estar do nosso próprio planeta. Hoje, então, eu venho na expectativa de dar uma contribuição para dizer um pouco sobre a agricultura sustentável. O que se entende por agricultura? Se eu chegar aqui hoje e perguntar para qualquer um, o que é agricultura para você? Produz alimento. Através dela produz alimento. Aí eu pergunto, alguém aqui se alimentou hoje? Almoçou, jantou? Ué, de onde vem esse alimento? Então, aí, eu quero discutir um pouco falar um pouco da agricultura, que é um processo que vem de 10, 12 mil anos atrás. Naquela época, período neolítico, saíam para caçar, percorrer longas distâncias, e as mulheres começaram a cultivar algo mais próximo de onde estavam, permitindo, inclusive, não ter, ou esgotar aquela situação de ter que ser nômade, estar sempre andando de um lado para o outro, tentando se fixar em algum local, tendo segurança para isso. Eu começo daí, obviamente, virei com a discussão até um período mais recente, que é o que nos interessa, que além de ser um compromisso nosso, não só um compromisso, é uma responsabilidade tratar dessa agricultura também. E já deixo claro que, obviamente, há a necessidade de exercer a agricultura. É importante desenvolvê-la, não há dúvida sobre isso. E, de outra forma, também, lembrar que desde o seu início ela causa impacto. Alguns vão dizer que simplesmente a agricultura é uma forma de você se apropriar da natureza para produzir o seu alimento. Como? Alterando o ecossistema para extrair aquilo que você quer. Então, precisamos praticá-la, porém, ela gera impacto. Olha, cuidar no mundo moderno, Como colônia, imagina, Quem aqui consegue imaginar, pensar nos portugueses chegando aqui, chegando no nosso dia, com toda aquela exuberância, pessoas que vinham de onde? Da Europa, uma situação completamente diferente. Então eu imagino, gostaria que vocês pensassem, se imaginassem naquele dia, olhando o famoso terra à vista, pôs o pé no chão, olhou tudo aquilo e falou, nossa, o que é isso? Olha lá o que temos a explorar. E aí, hoje nós sabemos o que tinha, Tinham 110 milhões de Mata Atlântica, 110 milhões de hectares. Tinham mais 400 milhões de hectares de floresta amazônica. E tinha também 200 milhões de cerrado. Cerrado que hoje em dia algumas pessoas falam, solo pobre, terra pobre. Eu não sei bem o que é isso, mas tudo bem. Só 200 anos depois que foram pensar em desenvolver mineração no nosso país. Eu imagino, 200 anos depois, só pensar em uma outra fonte de renda. Nossa, 200 anos tinha muita coisa para explorar, gente? Realmente. Aí eu pergunto, seriam os nossos recursos naturais aqui inesgotáveis? Será que eles não têm fim? Por mais que eles sejam abundantes? Qual foi a postura produtiva da época? Uma postura produtiva parasitária, descuidada e extensiva. Por quê? As pessoas chegavam, começavam a explorar, retirar madeira, nosso pau-brasil, retira aqui, retira ali. Quando começa de fato a agricultura, no caso, com a cana-de-açúcar, você explora uma determinada área. Acabou? Opa, tem mais um pouquinho ali. Vamos para lá. Vamos para uma outra região, área litorânea. Explora. Opa, acabou? Tem mais um pouquinho lá. E assim foi. Então não houve uma valorização à biorregião tropical. Então a gente chama essa forma de produzir de nomadismo predatório. Foi uma forma encontrada por eles e que parece que
desse início ficou enraizada, aliás, a característica de falar: nossos recursos são inesgotáveis. 100 milhões de floresta amazônica, 100 de Mata Atlântica e assim por diante. Aproveitar um pouco do cultivo local. O que existia localmente? Parece que não tinha ninguém aqui, né? Opa, tinha os índios, sim. E eles já tinham alguma coisa relacionada ao cultivo. Interessante. Então tinha, sim, aproveitaram alguma coisa do cultivo local, introduziram novas culturas, porém utilizando a queima, né, essa prática predatória, ao contrário do uso múltiplo. É certo, né, que cientificamente ninguém poderia imaginar: nossa, o que terá, que segredos estarão guardados nessa mata, nesse recurso? Que soluções a mata, né, nos fornecerá para curas de doenças, o que for, para a nutrição das pessoas, para a alimentação? O que tem ali? Não se pensava nisso. Por quê? Porque aí ninguém tinha sentido ainda o impacto de um limite, né? Ainda era tudo muito aberto. No século XX, né, recentemente já, havia o quê? Arquipélagos, né, formados de grandes extensões produtivas. Especialmente, quando eu falo de grandes extensões, é da cultura da cana, né? Áreas isoladas permaneceram, né, à margem desses arquipélagos. Principalmente pensando em agricultores familiares, agricultores de pequeno porte, parceiros, poceiros, outras formas de agricultura diferente daquela agricultura extensiva. Tá? Muitas vezes voltaram até a subsistência, por que não? Século XVIII e XIX surgiam e já havia algumas rotas, especialmente da agropecuária, para a sustentação de um abastecimento interno, não tem dúvida disso. E também no Rio Grande do Sul, com os charques, né? A charqueada, a carne produzida no Rio Grande do Sul. Então já mantinha-se assim algumas rotas internas de abastecimento. Ressaltar o surgimento da agricultura familiar, especificamente falando no sentido restrito de agricultura familiar, embora isso seja muito controverso, cheio de nuances, mas um agricultor com base em pequena propriedade, com a sua família produzindo e que foi ocupar determinada área. Já que eu cheguei nos tempos modernos, na agricultura moderna, eu vou falar de qual foi a mudança da base técnica, quais foram as mudanças da construção da agricultura, né? Alguém aqui, por acaso, quando era criança, ou quando vê uma criança numa festa junina, vocês viram lá um agricultor, né, o caipira da festa, como é que ele está vestido? Como é que ele está vestido? Aquela calça, bolsão rasgado, o dente banguelão, né? Não tem? O chapéu naquele estado. O que é? Quem é aquele sujeito? Quem é esse arrisca dizer? É o nosso agricultor, né? Ah, Leonardo, você está enganado. Agora é muito mais moderno. Agora nós temos os agroboys. Né? Seu tempo não é mais esse. Mas, na verdade, durante algum tempo, né, por estratégia política de desenvolvimento, adotou-se a estratégia de vamos modernizar o campo. Esse agricultor daí, ele é ignorante, ou ele não sabe produzir, ou ele produz pouco, ou ele não será competitivo, ou ele não ser uma série de ele, e foi necessário a bem do desenvolvimento, pensado para aquela época, tá? Era uma estratégia pensada, calculada e, né, fortalecida naquele período, em modernizar a agricultura. Para quê? Gente, estava todo mundo preocupado. Década de 70, nossa, vai haverá uma explosão da população, não haverá mais alimento para todos. Então a preocupação era aumentar a produção e aumentar como? Utilizando insumos químicos sintéticos. Essa era a proposta. Como? Olha, esse cara não sabe produzir. Me perdoe. Por o esterco de vaca na lavoura é coisa atrasada. Olha, tem um pozinho aqui, não sei o que, isso aqui gera uma maravilha. Oh, que bacana. Eu quero lembrar que esse processo estava associado a um processo de urbanização das cidades.
né, o surgimento de indústrias, né, estava absorvendo a mão de obra que vinha do campo, não por acaso. Vinha do campo por quê? Porque estavam sendo dispensados das suas atividades. Por conta do quê? Da nova forma de produzir a agricultura. E aí tem algumas implicações. A indústria, nesse período, passou a direcionar, a ditar o ritmo da produção agrícola. Era ela que dizia assim, bom, eu preciso de tanto para processar. Então a agricultura passa a ser vista também como uma empresa, como uma indústria. Olha, você precisa consumir insumos, você precisa produzir matéria-prima para sustentar toda essa roda que está sendo pensada no nosso desenvolvimento. Então, a agricultura, de certa forma, ficou subordinada a essa situação. Ela passou a fornecer matéria-prima, né, a fazer rodar esse processo, porém com profundas transformações no meio rural. Algumas delas, os antigos proprietários de terra que não conseguiram se inserir nesse modelo, porque ele era caro também, passaram a vender a sua mão de obra. Então, muda aquela relação. Eu sou proprietário, tem minha família que produzia, ele passa a vender a mão de obra dele. Vão se especializar, né? Vão surgir, vão privilegiar grandes culturas. Né? Então, também, esse produtor vai passar a ser um empregado especializado. Há também diversas formas de contratos de produção, de integração, que vão dar sustentação a essa indústria que se instalaram. Esse foi o nosso modelo adotado, especialmente a partir da década de 60, para modernizar o nosso país. Quando eu falo modernização da agricultura, ou agricultura moderna, não é só agricultura, era todo um projeto pensando em desenvolver nosso país. Tá? Ou agrotóxicos, como alguns queiram chamar, eu estava pensando nesse pacote que foi utilizado nos anos 60, como eu falo, nos anos 60, como eu disse, visando aumentar no aumento, né, contínuo da utilização desses produtos. E para dar um exemplo, eu coloquei ali os dados que de 1866 a 1940 se produzia apenas 1.600 quilos de milho por hectare. Agora, 20 anos depois, no início, 20 não, né? 45 até 85, olha lá o que acontece. Nossa, produz-se 7.400 quilos por dia, por hectare. Né? É essa a produção de milho? Que bacana! Então esses insumos realmente resolvem os problemas de fome. Olha, resolveu sim o problema da produção de alimentos, mas não quer dizer que acabou com a fome das pessoas. E até hoje, sim, eu posso dizer que a gente ainda sente reflexo disso. Bom, quais foram as implicações? Primeiro, uma dificuldade em manter a estabilidade desse sistema. Ora, se você está inserindo algum produto ali, né, um produto novo ao ecossistema, será que está pondo um produto corretamente? Está pondo mais ou menos que necessário? Isso requer alguns conhecimentos técnicos, que de certa forma eram sustentados pelas universidades da época. Passa também a haver então uma insustentabilidade econômica e ambiental, por conta da ineficiência, muitas vezes, desse sistema produtivo, pela dificuldade de regulação dele, pelos custos dele e pelos impactos causados por esses produtos no ambiente, já que esses produtos químicos utilizados vinham de onde? Do petróleo. A base dele é petróleo. Então, certamente, começa a agredir o nosso meio ambiente. Sobem os custos de produção, né? É caro um produto industrializado, tem seu custo, aumenta-se muito a produtividade, não precisa fazer um grande esforço para perceber o quê? Que os custos iriam cair. Olha, se você tem custo, se você tem custo elevado, tem produtividade, tua produtividade no mínimo, né, você tem que buscar o quê? Uma rentabilidade, uma produção em escala. Tá? Porque se você não consegue essa produção em escala, e daí a justificativa fala, foram culturas para grandes áreas, você não consegue se manter.
Daí a gente consegue entender, então é por isso que nosso agricultor, alguns agricultores familiares, boa parte deles, começa o quê? A ficar fora desse novo sistema, começa a ficar à margem do latifúndio, à margem da monocultura, à margem das grandes áreas produtivas. Se estavam ainda naquela perspectiva de inesgotabilidade dos recursos, obviamente iriam promover desmatamentos. Onde agora? Eu não estou mais falando dos portugueses, da descoberta, do choque, de toda aquela natureza. Eu estou falando, por exemplo, de algumas pessoas que viram, olha, com esse conhecimento que nós temos, nós podemos desmatar o quê, por exemplo? O nosso cerrado. Quantos milhões de hectares estão sobrando, né? na nossa terra aqui? Com isso, você já está comprometendo a sua diversidade ambiental, está degradando toda a diversidade genética que você tinha, não só por agredir o cerrado, mas porque se você optou por uma monocultura, diversas outras atividades desenvolvidas em pequenas áreas ficaram perdidas, né? Não deram prosseguimento. Então, degradaram o solo, começaram a usar o solo exaustivamente. Pontos, né? Esses são questões, são pontos que permearam o quê? Olha, nós precisamos de uma agricultura sustentável. Essa agricultura dessa maneira, será que ela é suportável? Será que ela nos dá um futuro, garante o nosso futuro? Então vejamos, né? Falei que ela estava associada à degradação ambiental e injustiça social, já que nem todos conseguiam entrar nesse sistema. Por conta do aumento do uso espacial, associado ao excedente de produção voltado ao mercado externo, a lavouras para comercialização, e estava ali ociosa, para quê? Para atender as indústrias que estavam surgindo nas cidades, né? Então é isso, olha que interessante. Libera capital e libera mão de obra. Tá? Sempre a nossa agricultura, na sua história, foi marcada por esse dualismo. Grande parte dela está voltada para produções em grande escala, visando mercado externo ou interno que seja, mas em grande quantidade, e o restante em atividades subsidiárias, em segundo plano, ali para atender o nosso arroz, o feijão. Daí, um dos planos governamentais fala, olha, nosso plano está seguro, tem uma âncora verde. O que ele faz? Ele atarracha o agricultor, joga o preço lá embaixo e é quem paga a conta. É uma forma de você liberar capital. É uma forma de você transferir riqueza da agricultura para a indústria. É ou não é? Então daí a gente fala, olha, a nossa agricultura, seja ela qual for, carece de respeito, porque no mínimo foi ela que suportou, né, que deu condições para estar na situação que estamos hoje. Então, historicamente, os agricultores familiares estiveram à margem do latifúndio e das atividades maiores do sistema, ou seja, as culturas de exportação e, mais recentemente, as culturas com destino agroindustrial, né? Os casos de contratos direto com agroindústrias, de integrações, assim por diante. De três formas: sociais, ambientais e culturais. Socialmente falando, as culturas de exportação ou associadas aos complexos agroindustriais geraram desemprego. Se nós observarmos não só a agricultura brasileira, mas do mundo, especialmente nos últimos 150 anos, vocês veem sempre a mecanização propiciando exploração de maiores áreas, dispensando gente, assim por diante, né? Para ter uma ideia, em 1960, nós tínhamos, para cada trator, nós tínhamos 470 hectares para serem trabalhados. 20 anos depois, somente, apenas 97 hectares para cada trator. Opa! Como é então que a agricultura estava sustentando esse plano? Está aí, né, a transferência de capital, a transferência, né, da agricultura para a modernização, para a industrialização, a todo custo, né? Está sobrando gente no campo agora, a mão de obra está barata, tem gente sobrando. Então,
o que se viu na época, baseado na utilização de insumos químicos, né, dos agrotóxicos e de mecanização, utilização de máquinas, você possibilitar a inserção de sistemas até então inviáveis. Chega ao ponto de algumas pessoas dizem, olha, o solo do Cerrado é um solo fraco. O que é um solo fraco, um solo pobre? Pobre para quê e para quem? Calma lá. Mas então, é esse, olha, o solo que é fraco, pobre agora pode ser mecanizado, pode ser corrigido, ele pode produzir, tem alta produtividade, vamos lá. Agora, amanhã depois, a cura de alguma doença. Às vezes a gente fala que parece uma coisa distante, ele está viajando. Tem empresas hoje que protegem já o Cerrado. Teve um trabalho de uma colega, por exemplo, que ela descobriu um princípio ativo. Não sei aqui alguém, espero que não, mas no dia de muita gente acaba tomando remédios, por exemplo, para circulação, remédios para sistema cardiovascular. Tinha algumas plantinhas no Cerrado que tinham um princípio ativo, que algumas famílias faziam algumas coletas e que, por acaso, uma grande empresa farmacêutica faturava milhões e milhões de dólares com ela anualmente. Então, veja bem, o Cerrado é fraco, é pobre, tudo bem. Qual a necessidade de esgotá-lo? De novo eu faço a pergunta, é um recurso inesgotável? Nunca tem fim, gente? Parece de novo que o pessoal que entra no Cerrado, ou em muitas áreas, com qualquer atividade que seja, principalmente monocultura, somente uma monocultura, uma única cultura em grande área, dá a impressão que não tem fim, nunca tem fim. As coisas não têm fim. Naquela época, como eu disse, era um projeto pensado, havia muito crédito disponível, barato, né, que acabou gerando uma fome de terra, as pessoas queriam comprar terra. Né? Foi esse o tempo que as pessoas tomavam posse de terra, precisavam comprar terra. E acabaram valorizando o capital fundiário, e os pequenos agricultores, já que, olha, eu, quando pego uma enxada, uma hortinha ali, malemar, meia hora, uma hora já está complicado. Eu admiro o sujeito que sabe trabalhar com uma enxada. O sujeito que conheceu um trator, nunca mais quer trabalhar numa enxada, não tira a razão dele. Não tira a razão dele. Porém, olha lá, as dívidas. De onde é que surge aquela quantidade de tratores? Tiveram que comprar. Então era chique ter um trator. Deca Paulista, de outros estados também, nós vemos tratores parados na garagem. Ou o sujeito ir à missa, vai lá primeiro, depois começa, segundo mês, terceiro mês, apertou. Não é assim? Dessa forma, você transfere capital para a indústria. Transfere. Foram endividados e olha só, todo mundo produzindo em escala, grandes áreas, os preços das lavouras, né, desabando. Sistemas familiares inteiros foram desestruturados. O que eu quero dizer ali com a diminuição da área de pousio? A hora de pousio, pensa em pousar, descansar, não é estritamente descansar, mas eram áreas, imagina se uma propriedade, você parte a propriedade em 10 pedaços, e aí um ano você produz aqui, no outro ano você pula e vai para outra parte, no outro ano outro, de forma que em 10 anos você volta para aquela primeira parte. Então aquela parte, né, já teria se recuperado, não estaria como anterior, como a primeira vez, mas ela já teria uma nova carga ali, naturalmente obtida. E aí se fazia a cultura de novo. Qual a possibilidade, não só a possibilidade, mas a necessidade de explorar a área em larga escala, e com os insumos possibilitando isso, as pessoas passam aqui a aproveitar aquilo e acabam com essa área de pousio. Ou seja, mais uma vez, o ambiente está sentindo o quê? Olha, sou inesgotável, e não está aguentando mais. Apropriação de terras, né, reduzindo aí áreas extrativistas, né? Havia muito, ainda há hoje, principalmente no norte do estado, um pouco, né, de extrativismo, mas a pressão era tão grande que foram reduzindo essas áreas. Bom, você degrada não só com o uso dos agrotóxicos, mas você passou a usar máquina, não passou? Trator veio de onde? De Tupã, inclusive de Varpa, né?
tem uma fábrica de implementos agrícolas lá. Quando o fundador dessa fábrica chegou aqui, não existia trator ainda aqui. Né? Tanto que ele demorou para começar a produzir alguns implementos. Mas já havia, daquele ponto em diante, havia uma pressão das indústrias em incrementar essa proposta de poder utilizar o solo, intensificar a utilização do solo a partir do maquinário. Do que eu estou falando, gente, de aração, né? Não precisa ser grande especialista em agricultura, mas alguém já passou por aí e viu um trator puxando um rabo ali atrás, né? É um arado ou uma grade. De que forma? Ele tomba a terra. É vantajoso, é importante, tem sua função produtiva sim. Porém, ele veio de regiões frias, de clima frio, onde tentava se romper a neve rapidamente para acelerar o processo produtivo. Então, não foi uma tecnologia necessariamente apropriada para a nossa situação. Mas para frente eu falo um pouco do plantio direto, que já é algo nosso, mais incorporado, que ameniza um pouco essa questão. Mas na época, era muita exposição do solo, se mexia muito no solo, e a camada fértil do solo, via de regra, são uns 10 centímetros, em torno de 10 centímetros ali superficiais. Passou disso, tá? De uma maneira bem resumida aqui. Se estavam morrendo terra demais, estavam colocando insumo químico demais, aqui chove demais, não necessariamente no Tupã, né? Não chove tanto assim, mas nas distintas regiões aí que vocês vieram, certamente tem alguma que chove muito. Ué, para onde foi, para onde ia, né? Para onde vai hoje em dia, o que sobra desses insumos químicos? Os resíduos dele. Para onde vão as partículas soltas do solo que foi remexido? Daí a gente começa a ver, aquele riozinho que tinha lá na propriedade, no meu tio. Nossa, virou só um corguinho, né? Agora. Você não tem mais nada, não dá nem para pescar. Eu nadava ali, hoje não dá nem para molhar, malemar a canela. Então, tem terra indo para lá, está perdendo o solo, está degradando o nosso solo. Outra coisa, além de não ter peixe, morreram peixes também. Então vamos lá, vou dar uma acelerada agora. De 64 a 71, veja aí, 7 anos, né? A área plantada brasileira aumentou em 76%, 276%. Ué, estão exagerando ou não? Na última década, o consumo disparou. E aí eu pergunto, se tiver algum agricultor aqui, por favor, me diga, quanto aumentou o insumo químico, os agrotóxicos? Quanto subiu? 100, 200, 300, 400 ou 500%? Então, não é só sustentabilidade, não é só econômica, não é só ambiental, não é só social. Soja, né, é a grande consumidora desse produto. O Instituto Agronômico de Campinas estima que para cada 1 tonelada de grão produzido, perde-se 10 toneladas de terra. E para cada hectare, né? Cada hectare é o equivalente a um campo de futebol, 10 metros quadrados. Você perde 25 toneladas de terra. Daí a gente vê o riozinho subindo. Gente, tem alguns ganhos significativos, positivos, né? Em relação ao plantio direto. Mas até pouco tempo atrás era assim. A biodiversidade nossa foi comprometida. Unidades de conservação, olha, vamos preservar algo assim, seguramente, né? É questão de estado, apenas 2% da área. A agricultura, você deixou de lado uma série de plantas que nos serviam. Havia, se eu não me engano, 350 mil espécies que existentes na natureza. Produziam, usavam 3 mil, né, espécies. Hoje, se pegar a produção dos Estados Unidos, não tem mais que 10 milhos aí sendo utilizados. O que aconteceu com o resto? Se você não está plantando, está se perdendo, está perdendo uma série de informações genéticas ali ao longo do tempo. Uma alternativa para a gente estudar e ver se esse sistema é saudável, positivo ou não, é fazer um balanço energético. Quanto que você gasta em termos de energia? De consumo de óleo, de trabalho, né? Mão de obra,
óleo diesel, a força, a máquina, o homem trabalhando, o agrotóxico também tem energia, quanto você gasta para produzir e quanto você gera de energia na base final. Por aí, talvez, seja a grande sacada para nós percebermos se o ambiente é sustentável ou não. Fazer a conta energética, tá? Tecnologia do clima temperado, utilizada no clima tropical, já comentei aí os problemas existentes. Foi um modelo de mão única. Ou o agricultor aceitava, ou ele estaria fora. Né? Mesmo aceitando, ele teve problemas. Aqueles que não aceitaram, então, onde estão, né? Onde ficaram? Perda de conhecimento de diferentes etnias. É importante falar, a agricultura sustentável não é somente dizer, o produto é orgânico. Não quer dizer que o produto sendo orgânico, você não prejudique o meio ambiente. Por quê? Tem etnias envolvidas nisso. Cadê o conhecimento cultural dessas pessoas? Né? Africanos, né? Europeus, os índios. Onde foi parar todo esse conhecimento deles? Então também há uma perda de sustentabilidade nesse sentido. Pode passar, por favor. Obviamente, tinha um aumento do mercado interno por conta da urbanização, o desenvolvimento comercial agrícola em grande escala, já exemplifiquei o porquê, a adoção de políticas públicas sustentáveis paradigma. Era agrícola mudar a sua grade curricular para atender esse modelo, para formar um profissional que atendesse o quê? O mercado. É sempre o mercado. E aí eu falo, qual é o papel do Estado? Recentemente, um sociólogo, na reunião da Unesp, falou, olha, nosso problema é que o privado está determinando o público. Então, qual é o papel do Estado? Naquele momento, o Estado sustentava esse paradigma. Como? Formando profissionais que atendessem a esse modelo, ajudando a falar, olha, o agricultor é burro, ele não sabe produzir. Aí vem o seu doutor agrônomo, joga lá, faz isso, faz aquilo, quadruplica a produção dele, o cara não confia mesmo. Só que nossos recursos são ou não inesgotáveis. A crescente participação do setor privado também nas universidades, financiando pesquisas que atendessem suas necessidades. Capital estrangeiro também sendo aplicado aqui no nosso país. Como, curiosamente, uma equipe de técnicos que implementava esse programa aqui no Brasil era, coincidentemente, também aquelas pessoas se envolveram na fundação de diversas empresas que aqui acabaram se instalando. Surgimento de uma nova categoria de empresário agrícola. Não vejo nenhum problema nisso, até porque todo mundo considera um negócio, não tem problema nenhum nisso. Só que a grande diferença é que ele não tinha o mesmo vínculo que aquele agricultor anterior tinha com a terra. Ele vem, muitas vezes, com o viés de falar que esse recurso é inesgotável. Rapidamente, eu passo a falar, bom, então só tem desgraça, o que está acontecendo? Não, tem um grupo aí pensando, ainda é minoria, mas está pensando em mudar ou contribuir para encontrar caminhos para essa alternativa. E eu acredito que é o que vocês fazem, estão buscando aqui também. Eu já não peguei os grandes pontos, mas um que eu achei principais, vou falar de alguns que me chamam mais atenção, que é o livro Primavera Silenciosa, que foi, em 1962, editado, dizendo assim, olha, esses insumos químicos, esses agrotóxicos causam impactos sérios, porque eles entram na cadeia trófica, na cadeia alimentar aí, e acabam contaminando os seres humanos. Há um limite de crescimento desse modelo. O planeta não aguenta. Paralelamente, em 73 surge o Schumacher, lá não é o Schumacher, da pessoa passa a concluir a agricultura orgânica, natural, ecológica, ou o que for, só é viável para a pequena produção. E hoje a gente sabe que não é assim, mas na época não se acreditava. Em 2000, o presidente Carter, nos Estados Unidos, vai falar, olha, se todos os países adotarem nosso modelo industrial, nosso modelo de consumo, a terra não aguenta. E estão resgatando essa discussão hoje em dia. Quando se gera resíduo no ambiente, o modelo por eles utilizado não cabe no nosso planeta. Em 87, o nosso futuro comum, o relatório da Comissão Mundial do Ambiente, que vai trazer
dentre as mais de 50 indicações para o que é sustentabilidade, vai trazer a noção de que a sustentabilidade, a capacidade das pessoas produzirem o que é necessário sem comprometer as gerações futuras. Esse passa a ser o conceito oficial de desenvolvimento sustentável, porém muito associado ainda à questão do crescimento econômico. Em 92, na época 92, surge lá a conferência, né, sobre o meio ambiente e a nossa Agenda 21. Vejam, 92, nós estamos em 2006 e muitos princípios, felizmente, ela vem sendo implementada. Mas olha quanto tempo leva, gente, para se discutir. E daí a gente falar que a sustentabilidade ainda está à margem das discussões científicas e tecnológicas. Em 97, é um alerta dizendo que, olha, nada mudou, os impactos continuam aí, ninguém faz nada. Em Joanesburgo, 2002, não houve lá grandes avanços. Tá? Sobretudo, os Estados Unidos dizendo, olha, nós somos realmente poluidores. Nosso modelo é esse, não tem como parar. Embora, algum tempo atrás, ele já financiasse grupos de estudo buscando modelos alternativos de produção. Nessa sequência, né, daí surgiu a base, com movimentos ambientalistas, que pensaram uma agricultura diferente no nosso planeta. Agricultura biodinâmica, agricultura orgânica, com algumas especificidades, né? Uma acredita na integração entre lavoura e pecuária, né? entre agricultura e criação. Outros só acreditam na questão orgânica, no resíduo, e a agricultura natural ali vai pensar mais no aspecto de conhecimentos pormenores, mas que dão a base para, na década de 70, surgir a chamada agricultura alternativa. Me perdoem alguns aí, a coisa dos riponga, dos bichos livres, dos malucos, dos doidões. Certamente as pessoas que estão aqui hoje, se tivesse década de 70, nós seríamos os bichos livres, riponga, né? Agroecologia e, por fim, no nosso tempo, agricultura sustentável, já com bastante coisa acumulada em termos de conhecimento, porém, pouco difundido, pouco trabalhado ainda. Tá? Ainda à margem desse sistema todo maior. Pode passar. Olha, agricultura convencional, esse modelão, né? Eu estava falando até agora, monocultura, tá? Veja bem, ela possibilitou aumentar a produtividade, resolveu o problema da quantidade de alimentos, não da fome, porque ela conhecia já as necessidades da planta, sim, não tem dúvida. E trabalhou também com plantio direto. Opa, plantio direto não tem mais que estar virando a terra, né? Você planta em cima de uma palha, você agride muito menos no ambiente. Sem dúvida, ela contribui. Porém, ela tem um custo pesado, ainda tem custo pesado. Ela não dá um retorno ao agricultor como era antigamente. Tá? Então, por isso falar, a agricultura não basta só você pensar ecologia ou só pensar negócio, é uma coisa mais complexa, tem que estar claro na cabeça das pessoas. Essa figura mostra, de 1910 a 1990, olha lá, os custos de produção aumentando, a parcela do produtor, né, o percentual, aquilo ali de quanto circula, né, no seu sistema, olha quanto ele está recebendo, bem menos do que há 80, 90 anos atrás. E o que está envolvido na comercialização, obviamente está aumentando suas margens de lucro. Parece-me que o agricultor, independente de ser pequeno, médio ou grande, em que sistema estiver, está perdendo muito, a não ser que crie mecanismos interessantes, satisfatórios e sustentáveis de inserção no mercado. Esse é um grande desafio nosso também. Aquele R menor ali, né? Passa por ali, imagina assim, olha, é o quanto o sujeito precisa receber para não morrer de fome. Para não falar assim, morreu, está morto, não tem água, não tem pão, não tem farinha, você vai morrer. É o limite assim, ele paga as contas, alguém vem cobrar, está devendo um pouquinho, dá os pulos dele, mas está sobrevivendo. Entre os dois limites ali, olha a quantidade de unidades produtivas em crise. Unidades produtivas que não conseguem reinvestir em tecnologia, em conhecimento, no que for. Sabe-se lá se manter.
Passando daquele limite superior, daquele R maior, você vê que elas vão pulverizando, vão diminuindo. São unidades produtivas que vão conseguindo se manter, se desenvolver, porque conseguem reinvestir. E vocês vejam, conforme elas avançam à direita, é o aumento da área necessária por trabalhador. É o aumento da área necessária para ele se manter naquela rentabilidade ali. Ou seja, há uma tendência que a área produtiva tem que ser maior, você tem que explorar, obviamente, mais área para conseguir manter isso e ir brigando para não se perder. Se vocês pegassem um outro material que mostra isso com a evolução da motomecanização para o mundo, não é só para o Brasil não, para o mundo. Conforme a motomecanização vai avançando, esse limite vai ficando cada vez mais alto, cada vez mais difícil de ser atingido, ou seja, cada vez menos produtores atingem esse patamar. Então não é questão de é sustentável, não é agride, não agride, olha, eu não estou conseguindo mais pagar minhas contas. Será que nosso recurso é inesgotável? Afinal, como construir a sustentabilidade da agricultura? É necessário um movimento sociopolítico mais amplo, ou seja, nem tanto ecológico, nem tanto econômico, ou bastante ecológico, bastante econômico, bastante social, em todas as esferas de decisões. Porque quando eu falo um movimento sociopolítico amplo, estou dizendo, olha, precisa sair, o grupinho que trabalha na ecologia ali, precisa meter a boca no mundo. E precisa parar de reclamar que os economistas vão meter a boca na gente. Então, criar relações, essas ligações para, de fato, promover um desenvolvimento sustentável. A abordagem energética da agricultura poderia, ou pode, tem tudo para ser a base para solucionar esse problema. Porque o bicho grila, não sei o quê, o outro destrói o ambiente. Então, faz o seguinte, falta uma base científica e a abordagem energética pode ser essa, que ter sustentação. Veja energeticamente o impacto dela, o resultado dela, para ver se vale a pena ou não. Vamos romper, não dá para ecologizar a agricultura moderna, para falar, eles não agridem tanto o meio ambiente, agora tem cultivo direto, usa um pouquinho menos de adubo, não sei o quê, e nem dá para chegar para, não, eu vou ser da agricultura tradicional, nunca vou ser moderna e acabou. Para com isso. É preciso romper essas ideologias. Não dá mais para pura e simplesmente ser um movimento ideológico. Ainda que todos devam manter a sua ideologia, mas só isso não é suficiente. É preciso diminuir os gargalos tecnológicos, seja para a agricultura orgânica, ecológica, natural, ou para a agricultura convencional. É preciso romper isso. E fortalecer uma base sólida para capacitação em sistemas. As pessoas precisam conhecer os seus sistemas produtivos para poder trabalhar em cima deles. Há 3 vias possíveis. Ou você institucionaliza, fala, olha, a agricultura ecológica vai ficar à margem e acabou, chega, vocês não falam mais, morram vocês, se explodam, De uma outra forma, você pode pensar, bom, vamos ecologizar a agricultura moderna. É aquele discurso, olha, a agricultura moderna, ela impacta, mas nem tanto, porque aumentou a produtividade. Para com isso, também não resolve. Uma terceira via, particularmente eu acho mais interessante, seria uma agricultura ecológica apreendida, tomada para si, como verdadeira alternativa técnico-científica global. Independente do tamanho de área, mas que tivesse uma base científica e se investisse nisso. É necessário que ela assegure resultados distribuídos de maneira mais igualitária. Há uma linha, uma escola francesa que vai falar, olha, não dá para você pensar em desenvolvimento de um em detrimento do outro. E isso, infelizmente, é o que acontece muito. Então, pensar nesse movimento sociopolítico mais amplo, assegurar essa distribuição mais igualitária. Manter os ganhos produtivos conquistados, obviamente, ganhou-se muito em produtividade, é preciso manter isso, e já transformar a agricultura como peça-chave do desenvolvimento. Ampliação dos mercados globais, especialmente no mercado interno. É preciso gerar emprego.
né? É preciso fazer circular essa riqueza, senão não dá. É preciso gerar, conquistar, né? Promover empreendimentos coletivos, trabalhos coletivos que gerem emprego e, obviamente, proteger o meio ambiente. Eu não quero... tudo que eu falei aqui hoje, eu queria lembrar o nome de algumas pessoas importantes para isso, né? Professor José Henrique da Veiga, professora Sônia Bergamasco, professor Ignacy Sachs, um polonês que vive na França, que lá na década de 70 ele já falava do ecodesenvolvimento, que foi a base para tudo isso que está acontecendo, e até hoje ele interfere nessas mensagens aqui. Isso aqui não tem nada muito... o Leonardo teve grande sacada. Tem uma grande luta interna, particular, pessoal, para promover isso, para me alicerçar nisso aqui, mas não necessariamente eu escrevi tudo isso, né? Quem dera, certo? Pode passar, por favor. Na verdade, o que eles vão dizer, esses pensadores, vão dizer o seguinte: do mercado isso, o endeusamento do mercado, o mercado manda, não pode. E também, me perdoe, né? Nós aqui nos verdes, não mate, não polua, não, tem que ter uma discussão muito mais aprofundada e romper essa barreira. Você tem que conhecer muito. Se há um inimigo, ou se consideramos um inimigo, é preciso conhecer e entender para construir algo melhor, sem preconceitos e que todos ganhem, né? Aí sim eu vou falar, olha, valeu a pena o nosso encontro, são pessoas inteligentes. Aí eu acho que está valendo a pena. Então, vamos pensar assim, como é que eu chego nisso? Então, tem alguns indicadores. Eu vi os trabalhos dos participantes do congresso, alguns deles na lista, tem gente trabalhando com indicador de sustentabilidade. Teve um caso muito simples de uma pessoa envolvida, com gente preocupada, né, um gestor sério, que falou assim: olha, meu indicador é o seguinte. Ele entrou na cidade dele e chegou lá e ele queria ver os pés dele. Foi ver, ele só viu o pé, assim, quando a água estava na altura do joelho dele. Ele falou: olha, a minha meta, dure quanto demore, quanto demorar, eu quero ver meus pés quando a água estiver aqui, ó. É um indicador simples de sustentabilidade, não é? Tem outros, aí você pode trabalhar com energia, mais elaborado, algo acadêmico, que é um papel nosso das universidades, inclusive, né? Mas sem romantismo, por favor. Ou com paixões, né? Mas com o pé no chão. Pode passar, por favor. Por fim, aproveitando o Ignacy Sachs, que ainda está nativa, viu, gente? Eu não sei se está com 80, 90, mas recentemente participou de uma reunião com uma clareza de ideias impressionante. A sustentabilidade no tempo das civilizações humanas vai depender da sua capacidade de se submeter aos preceitos da prudência ecológica e de fazer um bom uso da natureza. Aqui eu encerro o trabalho, espero que deixe uma boa mensagem. Quero oferecer o trabalho dessa noite para o nosso professor Elias, que está se recuperando uma cirurgia e que tem muito a ver, né? É responsável por diversos alunos estarem aqui e eu também, ok? Obrigado, bom trabalho a todos.